Oi, pessoal, vamos falar sobre bem de família hoje. A gente vai ver uma decisão do informativo 543 do STJ que relembrou, além dela, outras duas importantes decisões sobre bem de família, bem como uma súmula do STJ aplicada atualmente. Então vamos começar com a ementa e já eu te conto o que aconteceu nesse julgamento. A ementa diz o seguinte, que é a parte que está em amarela no slide. Constitui bem de família, insuscetível de penhora, o único imóvel residencial do devedor em que resida seu familiar, ainda que o proprietário nele não habite. Esse é o ERESP 1.216.187 de Santa Catarina. Esse julgado é de maio de 2014, então ele não é tão atual, mas vale a pena a lembrança porque foi um dos julgados importantes de 2014, principais julgados de 2014 que eu considero em direito civil. Vou te explicar o caso concreto, mas antes, vamos relembrar bem de família. Ele está lá no artigo 1º da Lei 8.009, que regulou esse bem de família, esse Instituto do Direito Civil, que essa lei diz exatamente o seguinte no artigo 1º, que o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável. O que o STJ discutiu nesse julgamento? O encaixe da expressão entidade familiar. E se ela, já que não estaríamos aqui propriamente falando sobre o executado em si. Aqui, quem estaria residindo nessa habitação seria uma pessoa diversa que não é o próprio executado. Como a ementa fala, nele resida um familiar, ainda que o proprietário nele não habite. Que caso foi esse aqui? Se você ler o inteiro teor, você vai notar que a decisão que foi analisada no STJ diz o seguinte, que se o genitor, um pai de determinada pessoa, se o genro de determinada pessoa, o sogro de determinada pessoa cede a casa para o então familiar, por exemplo, eu tenho um filho e eu vou ceder a minha casa para o meu filho incomodato. Aquele meu filho que está naquela residência, aquela residência habitada apenas pelo meu filho, é uma entidade familiar caracterizada que se encaixa, que se configura no artigo 1º da 8.009? Sim ou não? O STJ entendeu? Sim. Então, se existe um familiar de determinada pessoa, mesmo que o proprietário da residência não habite naquela casa, ainda assim, aquele imóvel é classificado como bem de família. Então, importante julgamento, e aí eu te trago os outros casos de proteção já reconhecidos em relação ao bem de família pelo STJ que vieram nessa ementa. Se você for analisar só pelo informativo 543, na própria ementa você vai encontrar isso que eu vou te contar. A ementa relembrou a súmula 364 do STJ, que fala exatamente o seguinte: o conceito de empenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas. Isso já foi questão de prova discursiva, que se eu me lembro, na prova de advogado para a Caixa Econômica. Perguntou exatamente, era um caso concreto, se era possível ou não. Não havia consulta e você tinha que lembrar dessa súmula do STJ. Apenas falando na discursiva, conforme súmula do STJ, essa possibilidade é possível, já foi reconhecida pela jurisprudência. Então vamos relembrar agora mais uma decisão. Segunda sessão do STJ, reconheceu como bem de família, inclusive, o único imóvel residencial do devedor oferecido à locação, de modo a garantir a subsistência da entidade familiar. O que esse julgamento, e eu não trouxe o número, mas esse julgamento aqui tá, como eu disse, na ementa desse julgamento que a gente leu em amarelo, no informativo 543. Então, se vocês quiserem verificar, o número tá lá. Esse caso aqui é o seguinte, eu tenho um único imóvel que utilizava para a minha residência. Em razão de dificuldades financeiras, eu vou locar esse imóvel e eu estou sobrevivendo com o valor daquele aluguel. Ainda assim, aquele imóvel que não é habitado por mim, mas eu estou locando e utilizando aquela renda para minha sobrevivência, ele vai ser classificado também como bem de família. E agora vamos para a última decisão, que aqui não está no corpo desse informativo, mas eu que trouxe para vocês do informativo 545, 2 em seguida esse que a gente está vendo. Lê comigo. Deve ser afastada a empenhorabilidade do único imóvel pertencente à família, na hipótese em que os devedores, com o objetivo de proteger o seu patrimônio, doem em fraude à execução o bem a seu filho menor impúbere, após serem intimados para o cumprimento espontâneo de sentença exequenda. Aqui a gente está vendo não uma proteção ao bem de família, a gente está vendo a retirada dessa proteção constitucional do direito à moradia, lá do artigo 6º da Constituição Federal, bem como a entidade familiar do artigo 226 da Constituição Federal e o artigo 1º da Lei 8.009, que está sendo afastado
afastado nesse momento em que houve uma fraude à execução. O caso é bem claro, não precisa nem de explicar o caso concreto. Houve aqui uma doação fraudulenta para um menor impúbere para burlar a execução que estava acontecendo em relação a essa entidade familiar. E o STJ, então, considera razoável o afastamento dessa proteção. Então é isso, essas decisões, o que está em amarelo na ementa, memorizem para a prova de vocês, porque é uma decisão diferente, que não tinha chegado ao STJ essa hipótese ainda, de ter um único familiar, mas que o proprietário em si não resida na casa, que era uma espécie de comodato, foi ainda assim garantida essa proteção a esse Instituto do Direito Civil. Então fiquem atentos a isso, a gente volta na semana que vem para outra dica com vocês, tá? Bons estudos para todo mundo. Até!